Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista. O teatro, para mim, é falar do humano, né? E a psicologia fala do humano, né? Das nossas questões existenciais. Então, é sempre um olhar para aquilo que a gente sente, como a gente se relaciona, como a gente se afeta, né? E os personagens e a atuação, para mim, também é isso. Então, tem uma ligação muito forte. Olá, gente de teatro! Hoje desembarcamos em Lins, cidade localizada a 444 quilômetros da capital, com 74 mil habitantes. Lins surgiu do cruzamento de uma trilha de indígenas localizada nas proximidades dos rios Tietê e Dourado com estrada de ferro no noroeste do Brasil. Os trilhos da estrada de ferro trouxeram os homens que cortaram as matas com seu destino já traçado pelo Marechal Rondon, rumo a Mato Grosso. Logo nos primeiros anos, o município recebe a imigração japonesa e inicia o processo de integração cultural e social. É nas entranhas dessa cidade que se ergue um refúgio para as almas artísticas, um espaço de sonhos e inspirações. O espaço cultural O Sopro, sede da companhia COI de Teatro. Teatro, para mim, é esse fazer, vou até usar como talvez um verbo, né? Esse fazer que nos leva a se reconhecer, que leva a nossa essência humana, que une linguagens artísticas. Eu acho que o teatro ele tem essa capacidade de trazer para a cena as artes plásticas, a música, a atuação, né, a interpretação do ator. O teatro ele consegue conectar as linguagens artísticas, então ele é um espaço de fala também, né, um espaço que a gente também consegue trazer aquilo que a gente sente, não só de forma individual, mas também de forma coletiva. Então, para mim, o teatro é esse espaço de transformação social e também pessoal. É uma relação entre alguém que faz e alguém que assiste, mas não é tão simples assim, né? Não é essa forma tão rígida, porque é um diálogo que acontece o tempo inteiro. Um diálogo que muitas vezes é com formas diferentes de comunicação. Né? O ator, a atriz ou performer, quem está performando, né? Quem está desenvolvendo algo, o tempo inteiro ele está se transformando no seu processo. E a plateia também dialoga de forma dinâmica. A minha referência teatral, né, uma cidade do interior, para mim é o circo. O primeiro contato que eu tive com o picadeiro, com o ator, foi no circo, quando criança, né, porque de família humilde, né, eu sou amigo do Deraldo desde os 7 anos de idade, né, a gente é praticamente vizinho aí, então tem muito contato. Mas para mim foi o circo. Chegavam os circos na cidade e é aquilo que você tinha oportunidade de ver, de representação, né? Ver os palhaços, às vezes tinha algumas histórias, na maior parte das vezes cômicas, né? Então é uma coisa que eu acho que me incentivou até a participar desse universo do teatro, né? E na escola, as oportunidades que a gente teve de montar alguma coisa, né? O teatro no interior tem uma história, um passado encoberto e apagado. Os artistas teatrais do presente são fruto das sementes do passado. É nos anos 70 que o teatro feito hoje em Lins encontra suas raízes. Em Lins, na década de 70, foi construída uma casa de cultura. E foi ali a minha meu primeiro contato, né, com essa questão cênica, de palco, de interpretação. Eu comecei a fazer oficina de teatro aqui na cidade de Lins e comecei a assistir peças de teatro. Até então eu não tinha esse hábito, né? Tanto na minha família, como também na cidade, enquanto uma possibilidade de uma atividade em família não se tinha.
Então, eu comecei, a minha primeira peça foi em 2019. Eu tinha 19 anos. Então, foi pelo Circuito Sesc. Eu não me lembro o nome do espetáculo, mas eu me lembro daquela movimentação, das pessoas aqui, daquela sensação de querer estar ali junto. Quando eu assisti, eu falei, eu quero estar ali junto fazendo isso que eles estão fazendo, porque é algo muito, não grande no sentido de uma exibição. Estou me exibindo, então é algo grandioso, mas de uma conexão entre pessoas de uma forma muito genuína e valiosa. Então, quando eu assisti, eu falei, é isso que eu quero, porque eu sinto que, dentro da minha timidez, eu senti que eu poderia me expressar dentro dessa arte. Uma vez eu entrei nessa casa de cultura, né, e ouvi uma música, né, uma música clássica que vinha de uma sala que estava com a porta entreaberta. E aí eu fui sendo levado por essa música e olhei pela fresta da porta e tinha um homem com uma malha preta, né, fazendo exercícios na barra, exercícios de balé, que para mim foi extremamente impactante. Me emociona de pensar nisso, de infinitas maneiras. Né? Uma é aquela situação totalmente inusitada, né, é como abrir uma caixinha que você não sabe o que tem dentro e as surpresas que brotam dali. Então, abrir aquela porta, olhar por aquela fresta, veio isso. Né? Um homem dançando balé em Linz, nos anos 70, uma coisa inimaginável, não vislumbrava na minha mente nenhuma possibilidade como aquela. Né? E a questão da arte, né? o fazer, porque ele não tinha ninguém assistindo ele. Né? Ele não estava se apresentando, mas o nível de concentração, porque eu fiquei ali instantes, um tempo, parecia um tempo alargado, né? E ele nem sequer olhou em direção à porta. Então, aquele nível de concentração, de dedicação, né? de aprofundamento, né? Então, isso são algumas das sensações, das coisas que ficaram em mim, né, a partir daquela cena. Uma casa de cultura erguida na cidade abriu as portas para acolher os primeiros suspiros das artes cênicas. Foi ali, entre os ecos das primeiras encenações, que as cortinas se abriram, inspirando pessoas para além das linhas do tempo. É neste tempo contínuo e permanente que surge a Companhia Coi. Inspirados pelos ecos do passado e impulsionados pela paixão pelo teatro, os membros da Companhia Coi se unem em uma jornada de descobertas e experimentações, alimentando-se da rica tapeçaria de histórias e tradições que permeiam sua cidade natal. Surge de um rompimento, assim, na verdade, surgiu dessa minha ânsia de querer experimentar as coisas, então eu estava nessa transição. A psicologia, estava atendendo, falei, agora eu vou dar um tempo na psicologia e vou seguir o teatro. Quem eu tenho do meu lado? Minha irmã que ilustra. Quem eu tenho do meu lado? O Deraldo, que está sempre mostrando e ajudando. Opa, tenho minha mãe. Então começa nessa divisão que foi essa mudança de carreira e também de olhar para as pessoas que estavam ao meu entorno. Eu queria muito fazer, mas eu me sentia muito sozinha, porque eu não tinha uma vivência de grupo. Na cidade não tinham pessoas fazendo teatro de uma forma mais contínua, que eu tivesse esse contato. Então vem dessa vontade de querer fazer e das pessoas que estão comigo e que têm referências parecidas. Minha irmã, o Deraldo, dentro da cultura japonesa, então a gente foi se juntando. A Ciacoia agrega pessoas, né? Volta e meia tem outros músicos, outras pessoas que contribuem para os trabalhos, né? O primeiro contato com o Michel e com a Andressa foi no trabalho autoral deles de música popular. Né? Eles me chamaram para
para fazer percussão nesse trabalho. E aí depois surgiu a ideia, né, também indicado aí pelo Deraldo, de fazer a sonoplastia das histórias, né, do Kamishibai que a Andressa já contava, junto com o Michel e com o Deraldo. Então, o Michel fazia, a princípio, além da trilha sonora, né, ele fazia alguns efeitos de sonoplastia também. Só que tocar e fazer os efeitos ao mesmo tempo, o universo fica mais restrito, né? Eu acho que aí, com o trabalho do Contos que a Terra Dá, né, que foi até que antecedeu a história do Kamishibai, a gente pôde ampliar esse universo da trilha sonora acompanhada dos efeitos, né, à medida que o espetáculo ia se desenrolando, né, que para mim ficou muito bacana, né, foi uma experiência bem legal, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Começa com a contação de histórias por esse caminho mesmo, de ser algo mais individual. Então histórias eu consigo contar, eu tenho, né, o Michel que me ajuda, a gente toca, mas aí a gente vai entendendo que a narração de histórias, ela pode se abrir também de outra forma dentro daquilo que a gente busca, que é as artes do corpo, as artes plásticas. Então, cada vez mais, essa narração, né, essa cena, essa apresentação, ela vai trazendo elementos do teatro, conforme a gente também vai se descobrindo e descobrindo linguagens que possam dialogar com a estética que a gente busca. Tem um olhar muito fino para a estética, né? Na estética não só a questão do belo em si, mas dessa qualidade que a gente coloca em cena. O meu papel é esse de estar junto, contribuir para as questões estéticas e cenicamente, e em muitos momentos olhar o trabalho de fora, né, e apontar caminhos, né? Cada um tem uma trajetória, né? Cada um tem um conhecimento e uma história de vida, uma história artística na companhia. Então a gente busca alinhavar o que cada um traz, né, dentro de uma concepção, dentro de uma ideia. A gente começou com as histórias de formas individuais. Então, a primeira história é o Tsuru no Ongaishi, a gratidão do Grou, que é um trabalho que, a princípio, eu contava sozinha, aí entrou o Michel na parte da música, aí vem o Deraldo trazendo a performance, e a partir dessa história a gente cria um espetáculo, que se chama Contos que a Terra Dá. De dentro da terra, ecoam vozes muitas vezes esquecidas e que transcendem o tempo e o espaço. A Siakoi traz Contos que a Terra Dá, inspirado em elementos das culturas indígena e japonesa. Por entre essas camadas, ouvimos nossa própria história. Contos que a Terra Dá, ele é um trabalho que ele parte de uma história que a gente já trazia, que é a Gratidão do Grou, que é um conto japonês, e com essa necessidade de aprofundar os elementos que tinham naquela história e de se conectar ainda mais em um trabalho de pesquisa. Olha, como que a gente pode trazer essa história em algo mais profundo? E a gente descobre, né, na verdade, o Deraldo já sabia, ele traz para a gente a questão da relação dos imigrantes japoneses com os povos indígenas caingangue. Então, Contos que a Terra Dá é um trabalho que traz a cultura japonesa, elementos da cultura japonesa, em conexão com alguns elementos da cultura caingangue. Aqui na nossa região, né, Lins Promissão, tinha um cemitério indígena caingangue. E quando os imigrantes japoneses vieram para cá, passaram por Cafelândia, aí teve toda uma questão que eles não conseguiram ficar lá de saúde, vieram para a região de Lins e Promissão e descobriram esse cemitério indígena e construíram um tori, que é um portal japonês shintoísta, e começaram a fazer orações. Então, essa conexão entre culturas de forma respeitosa fez com que a gente pensasse ainda mais como que a gente, que eu não sou, né, descendente japonesa, o Deraldo não é da cultura, então como a gente de forma respeitosa se aproxima de outras culturas diferentes, mas que fazem parte da nossa história, né, do território onde a gente vive, e cria um espetáculo.
Então, Contos que a Terra Dá, ele fala dessa conexão de forma respeitosa. É possível a gente conhecer o diferente, que também é semelhante a nós, de uma forma mais harmoniosa do que foi a nossa história durante todo esse tempo, né? E o teatro transpira isso, né? Transpira esses valores que a sociedade, né, que o ser humano está se perdendo. Acho que talvez o teatro seja um dos nichos com essa possibilidade de auto-resgate do ser humano, seja para quem faz, seja para quem assiste, né, para quem valoriza. E uma diferença, né, que é fundamental, eu acho que no trabalho que a gente faz, não é estar ao vivo. Então você tem a música ao vivo e a sonoplastia ao vivo. A gente vê muitos, até por necessidades e por falta de profissionais que fazem a música, o efeito, a gente vê muita gente apresentando trabalhos muito bons, mas com playback, né, de outros músicos, com temas musicais já existentes. Então, um grande valor nesse trabalho que a gente faz, como o Michel falou, é a criação autoral, né, do caso dele, da música, e os efeitos, né? Então, eu acho que valoriza o trabalho. E é um diferencial, para mim, muito importante do trabalho que a gente apresenta. Nosso processo ele surge assim, primeiramente dos ensaios, né? Eu e o Álvaro, a gente participa assim juntos, né? O Álvaro na parte de percussão, na parte de exploração de sons, de temas da natureza, ele utiliza instrumentos assim que valorizam, né, as cenas. Mas a parte da harmonia, eu utilizo o violão, a gente costuma compor um pouco juntos, nos ensaios mesmo. Era uma vez, lá no Japão, lá vem a história do Kamishibai. Lá vem a história do Kamishibai. Lá vem a história do Kamishibai. Quem traz somos nós somos a Siakoi. Eu estava caminhando uma tarde, encontrei a Andressa e a Amanda, a irmã dela, e eu tinha, nas minhas pesquisas, eu falo, nossa, existe uma coisa chamada Kamishibai, que é contar histórias, né, em lugares diversos, usando uma bicicleta e um teatrinho, porque eu adoro bicicleta, andava muito de bicicleta, e circulava muito pela cidade de bicicleta. E eu falei, nossa, existe Kamishibai, acho que, nossa, vou fazer Kamishibai, né? Porque não precisa de muita coisa, precisa de uma pessoa, né? Imagens ou elementos para contar uma história para alguém. Né? E esse alguém pode estar em qualquer lugar. Aí encontrei a Andressa e a Amanda, falei, meninas, a gente sentou debaixo de um ipê e, né, conversando, meninas, tem uma história chamada Kamishibai, porque a Amanda é ilustradora, artista plástica e tudo, e a Andressa já estava nessa empreitada das cênicas, né? Falei, olha, vocês duas são perfeitas para fazer. Falei, eu no momento não vou dar conta, né? E aí começou a se desdobrar tudo isso. Quando a gente começou com o Kamishibai, eu comecei a fazer aula de Nihongo, de japonês,
para poder também entender um pouco mais dos elementos que tinham nas histórias. E nesse espetáculo, os personagens, pelo menos da história do Tsuru no Gaeshi, eu falo em japonês e faço a tradução. Então é uma forma também da gente se conectar ainda mais, tanto com a parte sonora, porque o som muda, né? É o mesmo significado, se a gente pode dizer assim, né? A frase tem o mesmo sentido. Mas quando eu falo em japonês, é uma outra atmosfera que se abre. Se eu falo em português, é uma outra. Então, trazer essas palavras, se aproximar assim, também tem algo muito sonoro, que esse convite é ouvir as nossas histórias e aquilo que também faz parte de nós. Há muito tempo atrás, surgia no Japão o Kamishibai, um convite para que as imagens atravessassem o tempo e nos contassem as suas histórias. O Michel é o responsável pela trilha, né, pela composição da trilha sonora. É modesto, né, um músico muito interessante, né, perfeccionista ao extremo, né, então a trilha dele é muito bem elaborada. Aí cabe a mim fazer a paisagem sonora, os efeitos que permeiam as histórias que são contadas aqui no Kamishibai. Então a ideia é essa, a trilha sonora, né? A partir da trilha a gente vai sentindo os movimentos dos personagens, das histórias e tentando fazer uma referência de sonoplastia para aquilo que está sendo contado na história. Dar uma vida, né, nas cenas, que muitas vezes o que está sendo contado assim, precisa de uma camada por trás para preencher. A gente procura fazer essa interpretação das cenas, colocar nossa arte em cima de cada ação. A ausência de recursos é uma sombra constante que paira sobre os grupos teatrais do interior. Com poucos teatros adequados e equipamentos obsoletos, cada produção é uma batalha contra a precariedade. Os custos com cenários, figurinos e iluminação recaem sobre os próprios artistas, que se desdobram para transformar sonhos em realidade com os poucos meios que têm à disposição. Eu espero que as pessoas possam assistir mais teatro, né? Eu não falo só do espaço teatro, né? Mas que aconteça na rua, que as pessoas da cidade onde eu moro, Lins, possam assistir mais teatro e que a gente consiga fazer mais teatro com outras pessoas, então que essa linguagem, essa forma de expressão e comunicação, ela possa ser reconhecida não só como um entretenimento ou algo voltado para uma temática, vamos fazer um teatrinho, né, ali no final de alguma coisa, mas enquanto uma potência de comunicação. Então eu espero que as pessoas consigam assistir mais para elas entenderem afetivamente o que o teatro pode causar na nossa vida. A arte, né, o teatro é algo essencial. A Andressa já falou isso e eu coloco também que é algo da saúde do ser humano, né? Faz parte da saúde, né? Você poder absorver a arte de alguma maneira, né? Ou atuar né, dentro desse universo, desse campo que é tão gigante, não necessariamente em cena, mas você tem iluminação, você tem alguém atrás da câmera, no microfone, enfim, né, a pessoa que cuida do espaço, a pessoa que gerencia o espaço, enfim, né, é muito amplo, né, esse universo. Então que pelo menos as pessoas possam ter esse apreço, né? Hoje é tão difícil da gente ter um apreço, um carinho verdadeiro por algo ou por alguém, né? Então que pelo menos com a arte gerar essa consciência de respeito, de carinho, de afeto e de importância da arte nas pessoas. E assim terminamos este episódio, explorando a jornada da Companhia Cois de Teatro na cidade de Lins, interior de São Paulo. Superando obstáculos, eles criaram palcos improváveis e inspiraram com sua resiliência.
mas nossa viagem está longe do fim. No próximo episódio, continuaremos a desvendar o universo dos artistas de teatro do interior. Conheceremos mais histórias de determinação e talento que transcendem fronteiras geográficas e celebram a diversidade cultural de cada comunidade. Prepare-se para mais descobertas emocionantes nos bastidores do teatro brasileiro. Até breve! Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Programa de Ação Cultural, PROAC, apresentou Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista.